Se você entrou nesse vídeo em busca de um manual definitivo para nunca mais sentir culpa, eu sinto muito te dizer, mas não é isso que você vai encontrar aqui. Então, fica à vontade, se era essa a sua expectativa, fica à vontade para sair desse vídeo, porque a conversa que eu quero ter com vocês hoje é trazer estratégias concretas que a gente pode usar, estratégias reais, factíveis que a gente pode usar para aprender a lidar com essa culpa, mais do que buscar uma meta inalcançável de nunca mais sentir culpa. Então, se é isso que você procura, fica comigo nesse vídeo, que hoje a gente vai ver 5 passos que a gente pode ter para transformar a culpa num aprendizado verdadeiro. Olá, meu nome é Poliana Fornari, eu sou educadora parental e esse canal é para a gente conversar sobre maternidade sem neuras, de modo que a informação ela seja mais uma fonte de segurança e entendimento para a mãe e não mais uma pedra na mochila já tão pesada que ela carrega. Então, se você gosta do assunto, já deixa o seu curtir nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que vai se interessar pelo assunto e aproveita também e se inscreve no canal. Bora pro vídeo? É até engraçado a gente pensar, né? Porque nós, mães, somos seres humanos e como seres humanos, nós somos falíveis. Nós vamos errar, nós erramos muito e vamos errar muitas e muitas vezes. E vamos errar com nossos filhos também. É meio... faz parte da vida, né? Não tem muito para onde a gente fugir. Mas mesmo assim, a gente sente uma culpa enorme. E às vezes, para algumas mães, isso pode ser paralisante, né? Aquele sentimento que invade, um medo de estar fazendo algo fundamentalmente errado com o filho, aquela sensação de não se sentir o suficiente. Mas a culpa, ela não precisa ser mais uma pedra na nossa mochila. A gente pode usar ela como aliada, que vai ser uma espécie de bússola, que vai mostrar pra gente o que realmente importa para nós. A gente só precisa assim, mudar um pouco a nossa perspectiva de como a gente enxerga e como a gente lida com essa culpa. Mas antes da gente entrar nesse passo a passo, calma, prometo que a gente já está chegando nele, é importante a gente entender de onde que vem essa culpa. Porque a verdade é que hoje a nossa sociedade ela tem um terreno muito fértil para a mãe se sentir culpada. Porque existem exigências assim que são absurdas, que beiram quase uma exigência de perfeição, né? Aquela ideia de que uma boa mãe, os filhos nunca passam dos limites, eles nunca desobedecem, eles são sempre muito bem comportados, eles não fazem birra, eles não choram. A boa mãe, as refeições do filho dela são sempre super balanceadas, super saudáveis. Ela é sempre muito calma, ponderada, assertiva. Ela é uma excelente profissional, ela é uma esposa dedicada. A casa dela é super arrumada, não tem um lego fora do lugar. Eu acredito que se você chegou nesse vídeo, se você clicou nesse vídeo, é porque você se identifica com boa parte do que eu falei até agora, né? E quando as expectativas elas são muito altas, quando a barra é muito alta, é fácil a gente esbarrar nela. É muito fácil, com toda essa expectativa, a gente falhar. E quando a gente falha, inevitavelmente a gente vai se sentir culpada. Mas a culpa, ela também tem uma outra nuance, que é um remorso genuíno que a gente sente, mas assim, até uma espécie de tristeza que a gente sente quando a gente machuca alguém, quando a gente erra com alguém, ou quando a gente age de alguma forma contrária ao que a gente acredita que é certo. E quando a gente erra com as pessoas que a gente mais ama no mundo, que são os nossos filhos, é muito natural que a gente se sinta culpada. Mas nesse caso, a culpa ela não é ruim, muito pelo contrário, ela é um sinal que indica que a gente se importa, que a gente tem valores, que a gente tem empatia. Nesses casos, a culpa é a nossa bússola interna, indicando que a gente desviou da rota do que é importante pra gente. E guarda bem essa diferença entre a culpa por não atender uma expectativa e a culpa por ter agido de forma contrária aos nossos valores, que a gente já vai chegar nela daqui a pouco. O importante, assim, que eu quero deixar bem claro agora, é que a culpa, ela não é necessariamente ruim. O problema não é sentir culpa. O problema é quando essa culpa nos paralisa, quando ela nos joga num ciclo de ruminação, de ficar remoendo e revivendo aquilo que a gente errou, em vez dela ser uma força que nos impele para ação, que nos faz mudar, que nos faz melhorar. E é justamente como a gente sai desse ciclo da culpa que nos paralisa para a culpa que nos impele para ação que a gente vai conversar agora. E é engraçado, quer dizer, engraçado não, porque as coisas elas são todas meio interligadas, né? Mas existe um vídeo aqui no canal que eu falo sobre por que não punir as crianças, que eu explico que a culpa, que a punição, ela ensina muito para a criança sobre culpa
e pouco sobre responsabilidade. Então eu sempre brinco, né, que quando a gente sente essa culpa paralisante é porque a gente se colocou de castigo. Então hoje a gente vai aprender como a gente sair desse castigo e transformar a culpa numa aliada nossa. Passo número 1, diferencie você do seu erro. Como que é o seu diálogo interno quando você erra? Ele é focado em crenças que dizem respeito à sua identidade, como por exemplo, eu sou uma mãe ruim? Ou você consegue identificar que um erro seu é só um erro e focar no seu comportamento? Então, em vez de dizer eu sou uma mãe ruim, você consegue reconhecer eu gritei com meu filho. Porque para conseguir transformar essa culpa, o primeiro passo é fazer essa dissociação entre o seu erro e quem você é. Então, quando você se sentir culpada por alguma coisa, faça uma lista do que está te fazendo se você se sentir assim. E presta bastante atenção nisso que você escreveu, se você tende a focar realmente mais na sua identidade ou se você tende a focar mais no seu comportamento. No exemplo que eu já dei, né? Você diz, eu sou uma mãe ruim, ou você diz, eu gritei com meu filho. Você diz, eu não consigo dar conta da bagunça dessa casa, ou você diz, a minha casa está desorganizada. E depois de identificar essa sua conversa interna, agora tenta reescrever essas frases que você eventualmente focou na sua identidade, tenta reescrever elas para que elas foquem no seu comportamento. E aqui tem um segredo: escreva sempre uma ação no presente. Então, em vez de dizer eu sou impaciente, você vai reescrever. Hoje eu gritei com o meu filho. E também não usa palavras como sempre ou nunca, né? Porque quem sempre grita é uma pessoa impaciente, né? Então, se você quiser eventualmente destacar a frequência, você seja específica. Você pode escrever: essa semana eu gritei 3 vezes com o meu filho, por exemplo. E essa diferenciação é importante porque a culpa focada na identidade, ela nos consome, porque a gente não consegue mudar quem a gente é. Mas o nosso comportamento a gente consegue mudar, não é mesmo? Identificar o comportamento vai inclusive nos ajudar lá no último passo desse guia. Segundo passo, tenha autocompaixão. É muito importante que ao lidar com a sua culpa, você tenha uma boa dose de autocompaixão, que você reconheça e aceite que você é um ser humano, que você é falível, que você erra. Todos nós erramos. E por mais que algumas das nossas atitudes às vezes possam ser equivocadas, os sentimentos e as necessidades que as motivaram, eles são legítimos. Então, além de você reconhecer os seus erros, reconheça a legitimidade dos seus sentimentos e das suas necessidades. Na educação positiva, existe uma frase que diz que erros são maravilhosas oportunidades de aprendizado. E seria até meio contraditório, né? Você olhar e interpretar o comportamento do seu filho sobressalente, mas ser dura e intransigente nos seus próprios erros. Aliás, abre um parênteses aqui, né, que quanto mais autocompaixão com os seus erros você tiver, mais compaixão e benevolência você vai conseguir ter com os erros dos seus filhos. Consequentemente, você vai conseguir até se manter mais calma durante aqueles momentos mais difíceis. Então, fechando parênteses e retomando o raciocínio, quando você age dessa forma, você abre espaço para conseguir reinterpretar a culpa de uma forma mais adequada, não mais como um ataque ao seu valor, a você, ao seu valor como pessoa, mas sim sobre um alerta de que existe ali alguma atitude sua que precisa mais da sua atenção. Passo número 3, decifre a mensagem da culpa. Conforme eu disse na introdução, a culpa ela funciona como uma bússola que nos indica que nós estamos saindo da rota. Ela nos mostra que existe um descompasso entre a forma com que nós agimos e os nossos valores ou os nossos padrões de excelência. Ela acontece quando o que a gente faz não condiz com aquilo que a gente acredita que seja o certo. Então, reflita um pouco e identifique qual foi a regra que você quebrou com o seu erro. De repente, você tem uma crença de que uma boa mãe não perde a paciência nunca, ou então a sua crença, o seu valor de que é inadmissível tratar os outros, principalmente o seu filho, com violência. Qual foi? Identifica ali qual foi esse valor que você machucou com a sua conduta. Quarto passo, diferencie o que é seu do que é dos outros. Esse passo aqui eu já vou adiantando que vai exigir de você uma boa dose de autorreflexão, mas ele é fundamental, é muito importante que você, que você siga, que você se comprometa com ele. Então, depois que no passo anterior você identificou a regra que você quebrou, é muito importante que você reflita com sinceridade. Essa regra, ela é algo que você realmente valoriza ou ela é só uma suposição do que você
pensa que os outros esperam de você? Como eu comentei anteriormente, ser mulher, ser mãe, vem acompanhado de muitas exigências, muitas expectativas, às vezes irreais. Então, é importante você refletir, será que boa parte dessa sua culpa não vem de você não conseguir atender essas expectativas? Deixa eu te contar uma história que eu acho que ilustra bem isso. Eu tenho uma amiga que ela era mega preocupada com os panos de prato dela, assim. Para ela, os panos de prato eles tinham que estar assim branquíssimos, sem nenhuma mancha. E ela cortava um dobrado com aqueles panos de prato. Perdia um tempo de vida lavando com água, com sabão de coco, colocando de molho, fervendo. Aquilo realmente dava muito trabalho para ela. Até que um dia, refletindo sobre aquilo, num momento que eu particularmente considero de muita autoconsciência, ela percebeu que a preocupação com os panos de prato dela eram muito maiores nos dias que ela recebia visita. Ela percebeu que, na verdade, no dia a dia, ela não se importava muito que os panos de prato estivessem sem manchas. Para ela era importante que eles estivessem limpos, é claro, mas não assim brancos, imaculados. Então, ela percebeu que ela não se importava a, com a falta de manchas do pano de prato. Ela se importava com o que as visitas, com o que as pessoas iam pensar dela. E a partir do momento que ela teve essa consciência, ela se libertou. Ela começou a limpar, lavar os panos de prato dela de uma forma normal, sem tanto esforço, e daí ela recomprou uns 2 ou 3 que ela deixou reservado para quando aparecesse uma visita, que esses sim estavam sempre branquinhos. Você percebe a diferença? Uma coisa é você se sentir mal por ter gritado com o seu filho, porque você ficou com medo de eventualmente ter causado algum dano psicológico nele, ou então porque para você a violência ela é inadmissível, o que é um valor pessoal. Outra coisa é você se sentir mal por ter gritado com ele, porque para você uma boa mãe nunca perde a paciência, que é uma expectativa externa. Uma coisa é a bagunça te incomodar porque você valoriza um ambiente harmonioso. Outra coisa é porque você pensa que uma boa dona de casa consegue manter a casa organizada o tempo todo. Lembra que eu comentei na introdução que existe uma diferença entre a gente sentir culpa por ter quebrado uma expectativa externa e a gente sentir culpa por ter feito mal a alguém? Então, uma boa dica para você saber se você está se sentindo culpada por quebrar essas expectativas ou então por quebrar um valor pessoal seu é prestar atenção como esse sentimento chega até você. E, claro, isso aqui é muito pessoal, né? Mas eu acredito que pode ser uma dica que pode ajudar bastante. É porque quando a gente fere algo que seja um valor pessoal nosso, a gente pensa muito no dano que a gente causou. Ah, eu posso ter prejudicado o vínculo com meu filho, ele ficou triste, ou então eu não consigo encontrar nada aqui nessa bagunça. Mas quando a culpa vem porque a gente não está atendendo uma expectativa externa, ela normalmente vem acompanhada de uma sensação de não ser o suficiente, de não ser boa o suficiente. E essa percepção é importante porque quando a gente consegue entender o que é um valor pessoal e o que é uma expectativa externa, a gente consegue priorizar o que realmente é importante para a gente. A gente consegue decidir o que é negociável ou não, a gente consegue escolher onde a gente realmente vai focar a nossa energia para mudar e quais são as eventuais pedras que a gente pode tirar da nossa mochila, né? Ou seja, a gente pode escolher se a gente continua botando pano de prato de molho ou não. Quinto passo, crie um plano de ação. Depois que você seguir os passos anteriores, você já tem mais elementos para agir com mais consciência na hora de pensar em ações e estratégias para você conseguir lidar com aquele seu erro, para você conseguir resolver o problema que você tem para resolver. Porque quando a gente segue esses passos, a pergunta interna que a gente se faz depois de um erro, ela muda. Ela deixa de ser por que eu sou assim e passa a ser qual que é a melhor forma, o que eu posso fazer para efetivamente lidar com essa situação, para lidar com esse problema. Lembra que eu falei que erros são ótimas oportunidades de aprendizado? Então, é aqui que a gente vai traçar estratégias para transformar essa culpa em ação, para mudar o que precisa ser mudado. Quando nós focamos no nosso comportamento e não na nossa identidade, a gente consegue delinear exatamente qual é o problema que precisa da nossa atenção. Porque panos de pratos encardidos, eles são um problema que tem solução, mas ser uma dona de casa ruim, não. Já quando nós entendemos os nossos valores, a gente consegue traçar um plano de ação que realmente atenda às nossas necessidades. Antes, o plano de ação da minha amiga era ferver os panos de prato,
mas a partir do momento que ela teve consciência que a necessidade dela não era aquela limpeza extrema, mas sim aceitação, ela conseguiu pensar numa outra estratégia, num outro plano de ação. Ela podia eventualmente, a estratégia dela poderia ser eventualmente trabalhar o psicológico dela para não ter mais essa necessidade de aceitação? Poderia, seria uma estratégia válida. Mas naquele momento a estratégia que foi válida, que funcionou para ela, foi comprar outros panos de prato. Portanto, seguindo esses passos, nós conseguimos nos responsabilizar pelos nossos atos, entender o que realmente importa para a gente e, a partir disso, criar estratégias e ações para conseguir mudar o nosso comportamento. A culpa, então, ela deixa de ser um peso e passa a ser um guia. Chegando agora ao final do vídeo, a mensagem que eu quis trazer para você é que quando a culpa bater, para um pouco, respira, reflita sobre esses 5 passos que a gente conversou e permita que a culpa ela seja essa bússola que te aponte na direção do que é importante e significativo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido proveitoso. Me conta aqui nos comentários se você já conseguiu transformar a culpa em aprendizado. Conta aqui embaixo a sua experiência, porque eu tenho certeza que ela pode ajudar a muitas outras mães. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima. Fique bem.